Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Mundo na Zona. Eu sou Giovana Branco, eu sou doutoranda em Ciência Política e mestre em Relações Internacionais. E hoje, aqui no nosso programa semanal, vou falar sobre os principais acontecimentos do sistema internacional desses últimos dias. E eu vou começar falando sobre o apagão que atingiu principalmente Portugal e Espanha nesses últimos dias e foi realmente um grande caos no continente europeu. Uma série de voos foram cancelados, transportes públicos não funcionaram, enfim, a gente viu aí, principalmente nas redes sociais, uma série de vídeos das pessoas ali naquela situação que foram retratando para a gente as partes boas, né, positivas desse processo, mas também muita coisa ruim. Na Espanha, ao menos 5 pessoas morreram por conta dos resultados desse apagão, e já em Portugal, a gente percebeu principalmente uma desconexão muito grande em relação aos transportes públicos, o que deu uma atrapalhada bastante profunda na vida das pessoas nesse período. Até agora, ninguém sabe exatamente qual foi a causa desse apagão, e é isso que talvez esteja preocupando ainda mais uma série de analistas. Muita coisa já foi cogitada, já se falou sobre questões climáticas que poderiam ter gerado esse apagão, né? Questões climáticas de extremidades, que não seriam necessariamente coisas rotineiras, mas também já se cogitou questões como ataques cibernéticos. Enfim, a gente ainda tem muito a investigar para entender as reais causas de tudo isso, mas nessa semana o ministro em Portugal declarou que, ao que tudo indica, o problema começou na Espanha, né? Quase como colocando ali uma culpa no governo espanhol por tudo isso. A Espanha ainda não se declarou sobre o caso, mas a gente ainda continua de olho, já que se for realmente uma questão climática, algo que a gente vai ter que estudar, entender que tipo de fenômeno é esse, se foi de fato um fenômeno atmosférico, em que condições ele ocorre e se ele pode ocorrer em outros lugares do mundo em outros momentos, e se foi realmente um ataque cibernético, precisamos entender da onde ele veio. Agora falando sobre as eleições de primeiro-ministro no Canadá, que também aconteceram nesses últimos dias. O Canadá, que é uma das nações mais prósperas do mundo, é o principal aliado dos Estados Unidos e que vem recebendo, né, um processo político bastante grande e conturbado nesses últimos momentos, com aquelas ameaças que o governo Donald Trump fez, principalmente sobre anexar o Canadá, transformar o Canadá no estado de número 51 dos Estados Unidos, toda aquela maluquice que a gente acompanhou durante o governo Trump, que aliás completou 100 dias nessa última semana, né? Então a gente tem aí ainda muita coisa. O Trump também, no dia em que foi comemorado esse 100º dia de governo, desse segundo mandato, disse que as pessoas ainda não viram nada, que tem muito mais por vir, então nos preocupa bastante, porque esses primeiros 100 dias já deram uma boa atrapalhada nas relações internacionais, já colocaram muita coisa ali de cabeça para baixo, e a relação com o Canadá foi uma dessas coisas que foi bastante afetada nesse período, não apenas por conta dessa ameaça que eu falei, né, de anexação territorial, talvez ela seja a mais complicada aí, mas também em relação à imposição de tarifas econômicas, o que também é muito preocupante no atual cenário canadense e com certeza moldou ali muita coisa nessas eleições. Os problemas internos do Canadá também se adicionam a esse cenário, né? A gente não está falando de uma eleição que acontece só influenciada por conta dos Estados Unidos, mas também por uma série de questões que o Canadá vem passando nos últimos tempos, como, por exemplo, o aumento de custo de vida, essa é a principal pauta que foi levantada nessa eleição, o aumento do preço das casas, principalmente, sobretudo em grandes cidades como Toronto e Vancouver. Os jovens, principalmente, vêm sendo muito afetados sobre isso e muita gente não tem conseguido comprar a sua primeira casa. Vai cada vez mais havendo um certo êxodo em relação aos subúrbios das cidades. Enfim, a gente tem observado esse cenário não só no Canadá, né, mas o Canadá vem se transformando num exemplo bastante importante sobre esse processo.
Outros problemas internos que também moldaram bastante essa eleição foi o desemprego crescente, é, o aumento de pessoas em situação de rua. Então, a gente tem visto aí um cenário combinado, né, de aumento de pobreza de uma forma geral, e também um crescente problema com abuso de substâncias químicas no Canadá. A gente também viu isso em algumas cidades dos Estados Unidos recentemente, né, principalmente na Califórnia, mas agora o Canadá também vem passando por isso, e não só passando por isso, como trazendo para o debate público, o debate político, essa questão. De novo, não são problemas específicos do Canadá, mas foram questões que, de alguma forma, se exacerbaram né, durante a pandemia e depois do processo pandêmico em todas as grandes economias do mundo, e agora o Canadá vem justamente falando sobre isso. Grande parte da população canadense culpa o último governo, o do Justin Trudeau, nessa década de governo do Partido Liberal, por conta desses problemas, dizendo que foi justamente esse tipo de política, né, um pulso fraco, como alguns comentaram, que poderia ser justamente responsável por tudo isso. Mas a gente ainda, né, viu que, apesar de tudo isso, foi o Partido Liberal que venceu essas eleições de primeiro-ministro, então o Partido Conservador não conseguiu ocupar esse espaço. O Pierre Poilievre, que era o principal candidato, líder do Partido Conservador, defendeu justamente uma necessidade de mudança para restaurar a dignidade dos canadenses e fazer com que o país retomasse esse seu lugar de direito no mundo, um lugar de destaque, mesmo em frente aos Estados Unidos. Então, ele veio com um discurso muito mais combativo, mas também um discurso bastante nacionalista, que é algo que a gente vê no Canadá, mas não de forma tão expressiva quanto em outros lugares. Mas eu diria que tem sido sim uma grande tendência global nesses últimos anos, esses discursos cada vez mais nacionalistas e, por consequências, mais excludentes também. Ele, né, o Poilievre, é um político de carreira, então ele apoia o papel, a redução do papel do Estado, um conservador clássico, retomada da indústria de óleo e gás como um motor para a economia canadense bastante importante, e uma abordagem dura, né, ou pelo menos mais dura, em relação à criminalidade. Ele também tem um discurso muito radical em termos dessa questão mais nacionalista, identitária, que faz com que muitos canadenses ali de centro acabem apoiando o Partido Liberal e fugindo justamente dessa pauta, justamente porque, por vezes, parece ser um discurso muito parecido com o discurso do Donald Trump. E é bastante curioso, né, que ele tenha ganhado esse protagonismo justamente no momento em que o Trump vem fazendo essas ameaças de forma mais intensa, né? É, os apoiadores, né, dos liberais, que eram, por exemplo, apoiadores do Justin Trudeau, eles reconhecem as falhas do Trudeau, reconhecem que existiram problemas durante essa década ali de governo do Partido Liberal, mas acreditam que essa guinada conservadora que o Pierre Poilievre estava propondo nessas eleições apenas iria piorar a situação do país, fazer com que o Canadá ficasse mais isolado, se tornasse um problema como a xenofobia crescente, enfim, faria com que a economia também tivesse uma série de problemas. E eles insistiram que o novo líder do partido, o Mark Carney, fosse o único de fato competente para assumir o papel em meio a tantos problemas. E ele ganhou as eleições, então o Carney ele tem ampla experiência internacional, ele se apresentou durante todo esse processo eleitoral de campanha, né, como um gestor de crises, e aí coloca o Canadá como esse projeto de uma crise que está acontecendo e que precisa ser resolvida. Algo que a gente também já viu em outros governos do mundo, né? Os seus críticos, em contrapartida, dizem que ele é só mais um membro dessa elite cosmopolita global, e uma continuação do Trudeau, uma continuação, portanto, das falhas do governo Trudeau. Ainda assim, a gente percebe que os canadenses têm apoiado esse projeto e entendem que o projeto conservador não seria, né, uma boa saída para o atual momento.
Ainda assim, durante essa campanha, foi interessante ver que, apesar de todas essas diferenças que eu delineei aqui, diferenças de visões de mundo mesmo, não apenas como abordar as políticas e abordar os problemas, mas também de entender quais são as raízes de tudo isso, ambos esses líderes pareceram concordar que os principais problemas do Canadá atualmente são o aumento do custo de vida, como eu comentei anteriormente, a questão econômica, a criminalidade e as ameaças do Trump. Então, eles se uniram em diversos momentos, né? Falaram de discursos muito parecidos, porém oferecendo respostas diferentes, né? Remédios diferentes aos mesmos males. Então, eles ofereceram visões competitivas como uma forma de solucionar esses problemas. A principal questão, por exemplo, da competição com os Estados Unidos faz com que aumente esse cenário patriótico dos canadenses em relação principalmente às ameaças que o Trump fez de anexação. A gente viu uma série de questões como questões mais culturais mesmo, né? A questão do café americano, que surgiram ali nas redes sociais, protestos assim um pouco mais divertidos, eu diria, mas a gente também tem questões muito sérias relacionadas a essa questão da identidade do Canadá, né? Enfim, obviamente é um estado soberano, é um estado independente e que não tem nenhuma pretensão de ser parte dos Estados Unidos. Então, esse discurso norte-americano de reanexação territorial, de expandir o seu território é bastante esquisito, assim, eu diria, é bastante fora do padrão do norte-americano e também um padrão esperado ali da política atual. A questão econômica dessa competição com os Estados Unidos, dessas rixas que vêm surgindo, é uma questão bastante delicada, já que 80% das exportações canadenses são direcionadas aos Estados Unidos, assim como também os Estados Unidos têm como destino de exportação grande parte dos seus estados, né, direcionam as suas exportações para o Canadá, então é uma relação de ganhos mútuos entre os países, é uma relação bastante benéfica para ambos e que agora o Trump vem atacando com bastante intensidade, assim, de uma forma até mesmo irracional. Ambos os candidatos apoiaram durante a campanha a implementação de medidas retaliatórias até que existisse um momento de negociação entre os países e também concordaram que seria necessário um aumento no investimento do setor militar, buscando justamente reduzir a dependência dos Estados Unidos para garantir a segurança nacional do país. Eles também colocam, né, na agenda, de alguma forma, em discussão, como utilizar as vastas riquezas naturais que existem no país, né? Por um lado, isso aparece como uma questão que ainda precisa ser explorada, isso pode ser uma saída econômica para o Canadá. Por outro, existe um discurso ambientalista bastante forte pelos liberais, que agora a gente vai ver justamente nesse novo governo, né, liberal do Mark Carney, quais serão as tomadas de decisão dele, se ele vai dar uma continuação ao que foi o Trudeau, ou se ele vai oferecer uma agenda liberal um pouco diferente do que a gente viu nos últimos anos. Agora falando sobre a situação dos curdos na Síria, uma situação que vem sendo bastante preocupante, quando né, as forças rebeldes tomaram o poder na Síria e derrubaram o governo Bashar al-Assad, eles prometeram, de alguma forma, reunificar os diversos grupos armados que existiam no país em um único exército nacional, realmente reconstruir a nação. Né? O projeto deles era esse naquele momento. Mas existe um desafio bastante grande em relação à região nordeste do país, que é onde vive essa minoria curda. E tem uma desconfiança muito grande em relação a essa nova liderança, já que os rebeldes e os curdos já lutaram um contra o outro no passado. Então existe uma dificuldade muito grande de se criar esse novo exército de união nacional. A maior fonte de desconfiança dos curdos em relação aos rebeldes recai no fato de que esses rebeldes já foram aliados da Al-Qaeda no passado, não aceitam também essa aliança com o governo da Turquia, já que a Turquia vem combatendo os curdos no próprio território turco, mas também na Síria há muitos anos, então existe ali uma série de problemas nessas relações. E eles têm um temor muito grande de que esse novo governo sírio não irá nem incluir, nem proteger
e nem representar essas várias minorias étnicas e religiosas que existem no país. Não apenas os curdos, mas todas as outras, né? A Síria é um país multirreligioso e multiétnico. Essa é uma das principais razões desse conflito que a gente tem observado há muitos anos, mas não só, né? A gente tem também uma intervenção ali muito grande de grandes potências, enfim, que acabam também explorando essa competição. Então existe esse temor de que esse novo governo sírio não vai conseguir unificar de fato o país, muito menos formar um exército nacional único. Os curdos, especificamente, são praticamente 10% da população na Síria, e eles concordaram em integrar essas forças militares do Exército Nacional, né, desse novo Exército Nacional, até o final do ano. Então, existiu ali algum tipo de acordo, algum tipo de negociação. Mas isso é visto apenas como um primeiro passo, já que muitos detalhes não foram acordados entre as partes. Então, é só um começo, mas ainda assim é um começo, né, que visa justamente essa paz, essa reunião entre as partes. E alguns curdos entendem que pode ser uma oportunidade histórica de que os curdos recebam o reconhecimento do governo sírio. Essa relação ainda é bastante delicada, como eu falei, tem muitas bases de desconfiança, mas a gente vai acompanhar até esse fim do ano para entender se de fato este novo governo, que surge como uma força rebelde, se consolida como Estado, agora vai ser capaz de reorganizar as relações na Síria. Falando agora sobre guerra na Ucrânia, o Putin agradeceu o Kim Jong-un pelo apoio militar da Coreia do Norte dado na região de Kursk, principalmente. As forças norte-coreanas já estão lutando em Kursk ao lado do exército russo desde o final do ano passado. O Kim Jong-un disse que enviou essas tropas para a Rússia, né, para ajudar a defender o território russo, justamente como uma forma de aprofundar a aliança militar entre esses dois países, além de ter elogiado o heroísmo e a bravura das tropas em um comunicado que ele realizou na mídia estatal norte-coreana. Além disso, ele também ordenou a construção de um monumento em homenagem aos soldados mortos em campo de batalha, que foi uma forma bastante sutil de dizer ao Putin que, de alguma forma, os russos estão em débito com os norte-coreanos para o futuro. Então, é também uma certa cobrança, né, por um lado, um reconhecimento das suas próprias tropas, mas também é ali uma cobrança para o governo russo. Em um comunicado no site oficial do Kremlin, o Putin agradeceu os esforços das tropas norte-coreanas para defender a região de Kursk, disse que eles jamais serão esquecidos como esses soldados heróicos que lutaram ao lado dos russos por uma liberdade comum. A Coreia do Norte enviou, desde o ano passado, aproximadamente 14 mil tropas para a Rússia, a maioria membros de unidades especiais, além de prover milhões de munições e alguns mísseis balísticos também. Então, de fato, a gente tem visto aqui uma aliança militar bastante expansiva, em alguma medida, né? Que a gente não esperava até então. E também, ao declarar a libertação completa da região de Kursk, com o apoio norte-coreano, o Kremlin retirou da Ucrânia uma carta na manga que poderia ser muito importante durante os processos de negociação para um cessar-fogo que estão em andamento, né? Eles estão começando ainda de forma muito tímida, mas essa era uma carta bastante importante do Zelensky, né? Ter o controle sobre parte do território russo poderia ser trocado por um controle dos russos no território ucraniano, mas agora isso fica bastante difícil para os ucranianos, já que grande parte da região de Kursk já foi retomada pelos russos. Os ucranianos ainda dizem que algumas tropas ainda mantêm posições em Kursk, mas nesse comunicado oficial a Rússia já disse que toda a região foi libertada. É, para a Coreia do Norte, essa aliança também é muito importante, porque, por um lado, consolida essa aliança militar com a Rússia, mas também aumenta o seu reconhecimento diplomático no mundo, principalmente em relação aos Estados Unidos. E o Trump, inclusive, declarou nesses primeiros 100 dias aí de governo que gostaria de chegar a um acordo com o Kim Jong-un sobre o programa de armas nucleares no país. Então, uma retórica, né, um pouco diferente do que a gente viu lá atrás no primeiro governo Trump. No sábado,
Zelensky e Trump se encontraram lá em Roma durante o funeral do Papa Francisco para discutir um cessar-fogo. Foi a primeira reunião entre eles depois daquela vergonhosa cena que a gente viu no Salão Oval. E a gente tem visto assim esses processos de negociação acontecendo, ainda como eu comentei, de forma bastante tímida, mas que já são um começo. O Putin, nessa semana, propôs um cessar-fogo de 3 dias para que seja comemorado o 9 de maio na Rússia, que é o dia da vitória, né, na Grande Guerra Patriótica, a Segunda Guerra Mundial. É um feriado muito importante na Rússia. O Trump disse que ele não tem nenhum interesse em apoiar um acordo de cessar-fogo de apenas 3 dias, e em resposta, o Zelensky sugeriu um cessar-fogo de 30 a 90 dias. A Rússia ainda não respondeu a essa proposta do Zelensky, mas de alguma forma nos mostra que ambos os países podem estar inicialmente comprometidos com o cessar-fogo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Qualquer dúvida que vocês tiverem, comentem aqui embaixo. E também, se vocês tiverem sugestões para a próxima semana, não deixem de falar. Obrigada e até o próximo vídeo.